Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, um profundo interessado nas histórias das pessoas e das empresas e, portanto, um entrevistador profissional. Esse é o episódio número 16 da série 2024 aqui do podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito, a partir das histórias, das vivências, das experiências de lideranças, de CEOs, de donos de empresas e conselheiros. Nossos episódios são sempre quinzenais, ou seja, a cada 15 dias um novo episódio, que estão disponíveis nas plataformas do Spotify, do YouTube e do LinkedIn. E falando em LinkedIn, eu convido você também para assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, onde semanalmente eu posto textos e também os novos episódios aqui do podcast. E, já que o tema é LinkedIn, eu aproveito então o gancho para saudar o meu convidado de hoje, que é o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, Milton Beck. Milton, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. André, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Espero que seja de interesse de todo mundo essa conversa aqui, né? Certamente vai ser, meu caro. Muito obrigado mesmo. Eu vou fazer uma apresentação sua e aí a gente vai dar sequência aqui. Bom, o Milton é formado pela Poli em Engenharia Mecânica e tem pós-graduação em Administração pela GV, bem como diversos cursos de especialização em escolas de negócios no Brasil e no exterior, como Harvard e Berkeley. Ele iniciou sua carreira na área comercial, em seguida ingressou na Microsoft, onde atuou por 13 anos em diferentes áreas como vendas e marketing, serviços de suporte técnico, parcerias e alianças corporativas, entretenimento e produtos de consumo. E em seu último ciclo na empresa, atuou como diretor de vendas e marketing na divisão de varejo e entretenimento da Microsoft. Em 2012, ingressou no LinkedIn Brasil como seu funcionário número 2, na posição de diretor de vendas em soluções de talentos. Posteriormente, assumiu o escopo da área na América Latina e desde 2016 ocupa a posição de diretor-geral para a América Latina. Com mais de 1 bilhão, é isso mesmo, 1 bilhão de usuários no mundo, o LinkedIn foi lançado em 2003 e depois comprado pela Microsoft em 2016. Aqui no Brasil, ele acaba de superar o impressionante número de 78 milhões de usuários, sendo o terceiro maior mercado da empresa no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. O Milton tem 61 anos, é um torcedor fanático do Santos, é casado com a Cleo há 28 anos, a Cleo é médica pediatra e eles têm 2 filhos, de 26 e 25 anos. No tempo livre, quando dá tempo, o Milton é maratonista e também fanático por futebol, inclusive pautando suas viagens para assistir jogos. Milton, vamos começar então. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas o nosso tempo, ele obviamente é limitado. Eu queria que você contasse para a gente sobre uma figura de referência na sua vida. Alguém que tenha sido marcante, e aí pode ser uma figura da família, uma figura de vida pessoal ou da vida profissional. E por que você destaca essa pessoa? Quais são os principais aprendizados ou marcas que ela deixa em você até hoje? Bom, primeiro, André, obrigado por estar aqui, obrigado pelas perguntas. Eu tenho várias referências, né? Então, a primeira referência que normalmente vem são dos pais, né? E pai e mãe, em particular, uma grande referência para mim foi meu pai. Meu pai, falando um pouco sobre ele nasceu na Hungria e foi deportado para um campo de extermínio em 1945. Junto com a família, e perdeu a família toda, conseguiu se salvar e veio para o Brasil. Então, falando húngaro, no Brasil em 1947, tá? Então, com 16 anos. Então, para mim foi uma referência em termos de... Meu pai veio para o Brasil sem um tostão no bolso, sem falar português, depois de ter sofrido muitos traumas de guerra, perdido a família, e conseguiu... Ele veio sozinho? Ele tinha irmãos? Não, ele perdeu os irmãos.
Uma Puxa irmã se vida. salvou e conseguiu chegar na Suécia. A Suécia Uhum. não deu um visto para ele, então ele veio para o Brasil porque ele tinha um parente aqui, tá? Uhum. E veio para cá sem, sem nada, basicamente, Uhum. e conseguiu montar seu negócio, conseguiu eh, montar uma família e ser muito bem sucedido até que veio a falecer em 1997, né? Então, essa referência para mim foi muito importante porque, apesar de todos os ventos contrários, muitos ventos contrários, né? Aqui já não diria nem que são ventos, né? São furacões contrários. é, Conseguiu ter a resiliência necessária para enfrentar uma situação muito adversa e transformar isso dentro do melhor modo possível, na continuidade da sua vida e criar os filhos e ter uma família que hoje eu e minha irmã somos, vamos dizer, somos a continuação do legado dele, né? Então, para mim, serve muito como referência de, de tentar seguir em frente e seguir em frente apesar dos contratempos que a vida nos traz, né? Ele tinha quantos anos quando faleceu? Meu pai tinha 68 anos. Ah, puxa, Foi faleceu jovem. jovem. É. Uhum. E sua irmã é mais nova ou mais velha? Mais velha, 5 anos que eu. Mais, mais velha. Uhum. E pensando daí na sua vida, porque sem dúvida nenhuma essa sua primeira referência ela é muito impactante mesmo, né? Imagino que é profundamente impactante para quem nos ouve, assim como é para mim. É um trecho da sua história de vida, que tenha sido então marcante para ajudar a definir quem você é hoje. Eu tenho vários trechos marcantes. Assim, quando. Meu pai, André, eu não contei aqui, contei um pouquinho da vida dele. Meu pai começou a trabalhar no Brasil, ele era mecânico. Ele começou a trabalhar numa fábrica de guarda-chuvas, né? E depois ele montou sua própria fábrica de guarda-chuvas muitos anos depois. E eu, em determinado momento da minha carreira, eu gostava muito de matemática, de física, da NASA, de foguetes, de aviões, etc. Falei, acho que eu vou ser engenheiro mecânico e vou ajudar meu pai na fábrica, né? E vou trazer novidades que eu aprendi na engenharia, etc. Me formei em engenharia mecânica, né? Nunca fui trabalhar com meu pai. Então, Na Poli, que é um super é, curso, né? é, Uhum. me formei em engenharia mecânica, não fui trabalhar com meu pai. É, mas foi, acho que talvez o que fez a ignição, né, de eu entrar neste mundo foi ver as máquinas, ver como funcionava. Então, eu tenho várias coisas que moldaram minha carreira. Talvez a primeira foi o fato de eu estar convivendo com fabricação e plásticos injetados e estamparia e montagem de produtos, etc., que foi, acho que, o que me atraiu junto com a paixão por automobilismo, aviação, etc. Falei, vou entrar no mundo da mecânica, tá? Mas depois eu tive eh, várias coisas que realmente me moldaram onde eu cheguei, eh, desde pessoas que me ajudaram a entrar em alguns empregos específicos, tá? Eh, Até as experiências pelas quais eu passei nos processos de entrevista e assim por diante. E quando você sai ali da Poli, formado em engenheiro mecânico, você vai fazer o quê? O que te faz não ir trabalhar para seu pai? Eu fui trabalhar na indústria automotiva, André. Uhum, Naquela época não tinha LinkedIn. Então, uhum, o jeito de uhum. você achar um emprego era ou você comprava o jornal O Estadão no domingo e via as ofertas, ou você ia no mural da faculdade e ver o que tinha de vaga, né? E eu vi uma vaga lá numa empresa de autopeças de São Caetano, eu morava em São Paulo, e apliquei e me chamaram, era para trabalhar na implantação de sistemas de computação gráfica. A computação gráfica nessa época era tecnologia da NASA, tá? E eu falei, bom, estou entrando no que tem de mais avançado aqui em termos de tecnologia, acho legal. Em paralelo, fui fazer já pós-graduação, fui fazer GV, porque eu imaginava que eu deveria ter no futuro uma carreira que misturasse a parte técnica com a parte de negócios e marketing. Eu tinha 21 anos nessa época, tá? Eu me formei muito cedo, tá? Eu me formei aos 21 e terminei a GV aos 23, tá? Então, Você sempre foi um bom aluno na escola, Milton? eu sempre fui um bom aluno, mas o interessante, assim, eu até compartilho nessa época, talvez foi um dos grandes erros que eu tive, foi essa ansiedade de querer fazer, querer acelerar a carreira, tá?
E apesar da parte acadêmica estar muito adiantada, então, como eu te falei, me formei bastante cedo, tá? Talvez a parte de maturidade não estivesse tão adiantada, tá? Então, capacidade de lidar com situações adversas, é, outras habilidades cognitivas talvez não estivessem tão no ponto onde deveriam estar, tá? Então, eu acho que talvez analisando hoje houve um desbalanço entre onde eu estava academicamente e onde eu estava do ponto de vista de maturidade, né? E fui trabalhar na indústria de autopeças, fiquei por 2 anos e meio nessa indústria, é, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com computação gráfica, não mais na implementação, mas vendendo sistemas para outras indústrias, tá? E aí eu mudei para a área comercial. Olha só. E você teve ali em algum momento, e eu queria que você me localizasse na linha do tempo, a experiência de empreender. E conta pra gente como é que foi, como é que surge isso, a empresa de carrinhos de bebê, e o que que te faz, então, sair do mundo corporativo naquele momento e tentar empreender. E aí, que idade você tinha? Então, isso foi em 1994, André. Tinha 30 anos, tá? E o que aconteceu? São as coisas da vida, né? E só para eu me Eu, localizar, ah, até aquele momento você estava nessa indústria automotiva, até não, essa não, idade. nesse momento eu estava na empresa que vendia sistemas de computação gráfica, tá? Ah, tá, certo. Chamada CompuGraph, inclusive, tá? Tá bom, um minutinho com Jacques essa. Nasser, o dono, meu Uhum, amigo de muitos anos, certo. inclusive. Mas Uhum. o que aconteceu? Minha irmã tinha engravidado, fomos comprar carrinhos de bebê para ela, era muito caro na época, tá? Muito Uhum. caro. Tinha 2 ou 3 indústrias no Brasil que fabricavam carrinhos de bebê. E meu pai, André, é interessante essa história, porque meu pai fabricava guarda-chuvas. E quando Uhum. você tem uma família que vende guarda-chuvas, você é uma pessoa ligada no clima-tempo, tá? Não Claro, existia claro. clima-tempo na época, mas você Uhum. vende guarda-chuvas quando chove. Ninguém compra guarda-chuvas em tempo seco, né? Então a Uhum. gente sempre monitorava, vai chover, não vai chover, essa chuva é boa, essa chuva é E- ruim, chuva muito forte é ruim, porque as pessoas não saem de casa. Se a chuva é muito fraca, ela se protege. Tem a qualidade da tá, chuva para vender guarda-chuvas, tá? E certo. meu pai sempre falava assim, olha, eu precisava ter alguma outra coisa que não dependesse tanto do clima, né? Uhum. E a gente viu que os carrinhos de bebê, a fabricação era muito parecida com a fabricação de guarda-chuvas. Tinham peças injetadas em plástico, tinham dobradura de metais, etc, etc. Era o mesmo processo de fabricação. Inclusive tem carrinhos de bebê que chamam carrinhos guarda-chuva, tá? Não sei se você sabe. Ele Não, abre não igual um sabia. guarda-chuva. É. Ah, é? É. E aí eu pensei assim, bom, eu não consegui trabalhar com meu pai. Meu pai nessa época já não estava mais trabalhando. Eu falei, mas deixa eu ver, talvez o Collor liberou as importações, deixa eu ver quanto custa esses produtos na China, em Taiwan, na Coreia, né? E comecei a pesquisar, descobri que tinha uma oportunidade grande de negócio aqui. Saí do meu emprego, montei uma empresa de importação de carrinhos bebê, eu importava, dava uma localizada neles, colocava uma marca brasileira, colocava etiquetas, manuais, etc., e vendia no varejo, tá? E foi minha mudança, tá? Foi uma mudança de. Eu verifiquei uma oportunidade de negócio no Brasil que tinha acabado de passar por uma mudança de legislação permitindo importação de produtos importados, tá? Antes não existia isso, tá? Você vai Qual que era lembrar a para quem é marca? mais velho. Chama Vitesse na época, tá? Era uma Vitesse. marca que eu criei, tá? Certo. E competia com os carrinhos fabricados no Brasil. Obviamente era tudo terceirizado, né? Então, assim, os vendedores eram terceiros, o importador era um terceiro, eu basicamente era um eh, organizador de diversas áreas que trabalhavam para fazer esse negócio funcionar, tá? Desde a fabricação era uma empresa chinesa, a importação era uma trading, os vendedores eram representantes independentes, assim por diante, e montei um negócio com pouquíssimas pessoas na organização, mas que conseguia fazer um bom volume de vendas, né? E isso foi por 3 anos até acontecerem algumas coisas diferentes no processo. E o que que houve? O que que te fez, então, encerrar esse ciclo e voltar para o mundo corporativo? Eu acho que um dos grandes ganchos, tá? Eu tive dois grandes gatilhos aqui. Um deles, que foi um grande aprendizado para minha carreira, foi é, a- quando você monta um negócio e você tem uma oportunidade, você tem que ver qual a dificuldade de outros entrarem no mesmo negócio que você. Que vantagens competitivas eu tinha. Então, eu tive uma vantagem competitiva que eu vi esta oportunidade talvez antes de muitos, tá, André?
Então, eu comecei a trazer esses produtos antes da maioria. Então, peguei uma oportunidade de mercado, mas eu não tinha uma vantagem competitiva que impedisse outros de fazer o que eu estava fazendo, tá? Era muito fácil a entrada, não tinha uma barreira de entrada significativa, tá? Esse foi o primeiro problema. Então, assim, depois de 1 ano e meio, 2 anos, já tinha dezenas de competidores que conseguiam competir comigo. Quando eu entrei, não tinha, tá? E acho que o segundo grande gatilho aí foi um fator externo, porque eu trazia os produtos e alguns desses containers, André, na vinda da Ásia para cá, eles entraram por algum motivo num barco errado e de vez de chegar aqui foram navegar pelos oceanos, tá? E teve um atraso muito grande na chegada e eu não tinha produtos para vender. E não tendo produtos para vender, falei, bom, ou eu fico não fazendo nada, eu vou tentar usar uma parte do meu tempo para ser produtivo. Fui dar consultoria em computação gráfica, que era o meu trabalho anterior, e dando essa consultoria, um dos produtos no qual eu dava consultoria era um produto da Microsoft, e a Microsoft me chamou para cuidar desse produto em particular, e eu fechei meu negócio e fui trabalhar na Microsoft em 97. Microsoft em 97, empresa icônica, né? E eu achei que comparando a continuar entre as opções e continuar com o meu negócio de carrinho ou voltar para o mundo de tecnologia e trabalhar na Microsoft, eu optei pela segunda opção. Entendi, entendi. E como é que eu vou voltar ali porque teve um momento em que você então sai da área, vamos chamar técnica, e vai para o comercial. E obviamente isso acabou sendo fundamental no ciclo como empreendedor e depois nos demais ciclos, tanto na Microsoft como um todo, como no LinkedIn. Como é que foi para você sair da área técnica, engenheiro mecânico, né, de formação, e ir para o comercial? Assim, eu acho que no começo eu talvez subvalorizei um pouco a parte dos relacionamentos humanos, principalmente que eram vendas técnicas, apesar de ser mudei para a área de vendas, eram vendas técnicas, e a minha bagagem técnica me ajudava nesse processo, tá? Eu acho que talvez na juventude eu não coloquei no devido peso a importância dos relacionamentos, do networking, e baseava mais as vendas numa venda muito pragmática, tá? Esse é meu produto, essas são as vantagens que ele tem versus a concorrência, esse é o preço, etc, etc. Muito frio, muito pragmático mesmo, tá? Eu nem digo que é errado, tá? É uma característica de vendas técnicas, tá? São engenheiros vendendo para engenheiros, tá? Mas foi talvez o início de um aprendizado de que nas vendas, tanto quando você vende para o consumidor final, quando você vende para outras empresas, né, ou business to consumer ou business to business, tá? São enfoques diferentes que você tem que ter. Você tem que ter ferramentas diferentes, tem um arsenal de ferramentas para fazer essas vendas acontecerem muito diferentes, tá? E eu acho que é um aprendizado de muitos. Eu continuo aprendendo, tá? Então eu estou nesse negócio já há muitos anos e cada vez tem novidades, tá? Não é que o processo de venda baseado no charme, no encantamento. Claro. Não, hoje as coisas são muito metrificadas. Quem está nesse mundo sabe, é ciência, tá? Não é. Tem um pouco de arte, tem 90% de ciência e execução e rigor na execução para fazer a coisa acontecer. E é muito curioso te ouvir falando sobre isso, porque eu imagino que um dos pilares fundamentais do LinkedIn hoje seja relacionamento. Obviamente com a metrificação, obviamente com o olhar de negócio, etc. Mas vocês são grandes fomentadores de relacionamentos como plataforma, né? Exatamente. Assim, a missão do LinkedIn é fornecer oportunidades através da conexão de pessoas a empresas, a institutos educacionais, a treinamentos, etc. Tá? Então, essas conexões são importantes, muitas vezes para fazer um negócio, muitas vezes para a pessoa se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, né? Então, essas conectividades, essa formação de networking é o nosso DNA, vamos dizer. Muito bom. E aí, você fica 13 anos na Microsoft e sai da Microsoft em 2010, é isso? 2010. E aí você tem, num momento de retorno ao mercado executivo,
duas propostas, uma de uma grande montadora e outra do LinkedIn. Eu queria que você contasse naquele momento o que era o LinkedIn na época e, obviamente, sem mencionar o que era a outra oferta da montadora, o que era a outra opção e por que você optou pelo LinkedIn. É interessante, né? Porque eu fiz várias entrevistas quando eu saí da Microsoft, muitas na área de tecnologia, principalmente na área de tecnologia, algumas outras indústrias, e depois de vários processos, alguns no qual eu decidi não continuar, outros em quais as empresas decidiram não continuar comigo, eu cheguei num processo finalista, dois processos finalistas, um numa empresa de autopeças, grande, uma empresa com mais de talvez 4.000 funcionários, ia ter um alto cargo lá, ou no LinkedIn com o Oswaldo, que era meu colega de Microsoft, que tinha iniciado a operação no Brasil 2 meses antes, uma sala de talvez 9 metros quadrados, se tanto, tá? Oswaldo Barbosa. Oswaldo Barbosa, meu amigo, fomos colegas de Microsoft muitos anos, ele trabalhou por 25 anos lá, eu trabalhei por 13, saímos praticamente juntos, e ele iniciou o LinkedIn e ele me chamou. E aí foi aquela decisão, né, de vou para uma empresa super estabelecida, trabalhar numa indústria tradicional, ou me arrisco com o LinkedIn em 2012 no Brasil, ninguém conhecia, tá? Ou, quando eu falo ninguém, nós tínhamos 5 milhões de usuários, mas era muito pouco conhecido. A gente explicava até como... era difícil explicar o que era o LinkedIn nessa época, existiam outras redes sociais muito mais avançadas aqui no Brasil em termos de usuários, né? E uma coisa foi, eu gostei da área de tecnologia, eu gostava da pessoa com quem eu ia trabalhar, que era o Oswaldo, e tem uma parte que eu nunca minimizo, André, que é a parte do estômago, tá? Tem algo no seu corpo, no seu estômago, que diz, acho que você deve ir para cá. Tá? O gut feeling. Por mais que você fale, você coloque racionalmente, você vai fazer no Excel aqui, salário, possibilidade de crescimento, segurança, etc, etc, aí você faz as comparações, tem sempre um fator muito importante que é o seu estômago, que diz, acho que você deve ir para lá, e eu confiei no meu estômago, tá? Então, assim, meu estômago dizia que esta área estava mais alinhada com as minhas características de empreendedorismo, de entrar numa indústria nova do que uma indústria mais tradicional, tá? E eu, passados 13 anos, tá? Fico feliz de ter tomado essa decisão. Sem dúvida. E só para a gente ter uma ideia do que foi essa mudança, quando você sai da Microsoft, quantas pessoas tinham na Microsoft e você tinha quantas pessoas no seu time? Não me lembro exatamente quantas pessoas tinham na Microsoft do Brasil, tá? Que é onde eu trabalhava. Sim. Acredito que em torno de 1.500 ou 1.200. Eu tinha uma equipe de umas 40 pessoas, tá? Eu cuidava da parte de produtos e consumo físicos. Então, para quem joga jogos de PC, eu cuidava de Flight Simulator, de Age of Empires, que talvez fossem os 2 jogos mais icônicos da Microsoft. Mas eu fui responsável também, junto com minha equipe, do lançamento do Xbox 360 aqui no Brasil. Foi, acho que, o primeiro videogame de última geração lançado aqui. Até então, para comprar um videogame, você tinha que ir no mercado paralelo, tá? E foi o início, 2006, de trazer o início dos jogos oficiais no Brasil em videogame, tá? Então, tenho um orgulho disso aqui, André, porque não foi fácil, tá? Carga tributária altíssima, era muito difícil, um mercado onde a pirataria de jogos chegava a 99%, tá? Então foi uma batalha muito dura, mas se mostrou muito bem sucedida muitos anos depois, tá? Sem dúvida. E aí, quando você sai da Microsoft e entra no LinkedIn, você tinha aproximadamente 47, 48 anos? Exatamente. Uhum. E aí era você e o Oswaldo. Exatamente. Nós dois dividimos uma sala, uma mesa, estava num escritório desses de share, né? Então, assim, a gente alugava uma sala, tinha uma mesa, sentava de frente para ele. Sentar de frente para o chefe não é brincadeira, tá? Então, assim, passava muitas horas do dia sentados um de frente para o outro, né? Numa única mesa, tentando fazer o LinkedIn dar certo aqui. É a vivência de uma startup, né? Sensacional. E
Hoje, o LinkedIn, eu tive a oportunidade recentemente de visitar aí o escritório, que é maravilhoso, né? Quantas pessoas tem no escritório aqui no Brasil? 230, André. E a gente tem Duzentas e uma trinta. outra operação no México, onde a gente tem mais umas 45 pessoas. E hoje o teu escopo engloba, além de América Latina, África também, não é? Exatamente, a África subsaariana. Então, sou responsável pelos países, eh, aqueles que não falam árabe, basicamente, dentro da África. Então, os mercados principais dentro da África para nós são a África do Sul, talvez o maior mercado, mas tem vendas na África inteira, Botsuana, Namíbia, Quênia, Tanzânia, e por aí vai, tá? Temos clientes em todos os lugares, né? E o Oswaldo fica no LinkedIn até que ano? Oswaldo fica até 2016, ele era o Quatro Country anos Manager, depois da. Uhum. eu era responsável pela área de eh, negócios, de talentos, né? Soluções de talentos, que a gente vendia nossas soluções principalmente para os RHs, soluções de recrutamento e soluções de educação, de learning, né? Ele sai em 2016 e eu continuo com essa atividade e passo também a ser responsável pela governança do escritório, tá? Então eu passei a ser Country Manager também. Vamos voltar lá em 2012, porque hoje a gente conhece e usa profundamente o LinkedIn, né? Todos nós profissionais, empresas e tal. Mas naquele momento, em 2012, a empresa tinha 9 anos de existência e você tinha como o número 2 da estrutura o desafio de chegar para os RHs e contar, olha, eu tenho aqui uma solução. Como é que era esse desafio? Interessante, André, porque as primeiras. Eu não vinha desse mundo, né? Eu vinha do mundo de videogames, tá? Então, como eu te falei, Sim, meu último negócio antes desse foi com o Xbox 360. sim. Então, quando eu entrei nesse mundo, e eu fui contratado mais pela minha capacidade de E administrar só, Milton, negócios. só, Oi, só eu quero ressaltar uma coisa. E era o varejo físico, né? varejo Era físico, exatamente. físico, né? Físico. Eu Ok. cuidava dos produtos que tinham uma caixa, tá? Isso, caixa. E Então, aí você vai para um negócio de tecnologia que as pessoas não conhecem direito o que é. exatamente. Então, foi para o mundo de SaaS, né? De Software as a Isso. Service. Aham. Então, eu cuidava na Microsoft, como eu te falei, de Xbox, de games, de teclados, câmeras, Office, Windows, tudo que vendia no varejo, né? E eu fui contratado aqui, não conhecia muito do mundo de RH, aliás, não conhecia quase nada, tá, André? E minhas primeiras visitas, eu falei, vou visitar os meus amigos RHs que eu conheço, os poucos, tá? De empresas, de pessoas que tinham trabalhado na Microsoft e outras empresas que eu conheci, e fui visitar. E foi duro, porque nessa época, 2012, existiam vários dogmas aqui no Brasil, tá? Um dos dogmas era que era talvez fosse antiético você abordar uma pessoa que estivesse trabalhando em outra empresa oferecendo um emprego, tá? Então, não se fazia isso, né? As pessoas falavam assim, eu mostro minha vaga, espero que as pessoas apliquem, eu não vou buscar alguém em outra empresa. E Certo. o modelo do LinkedIn era muito baseado em encontre o profissional ideal para a sua empresa, seja ele um candidato passivo, alguém que não está procurando emprego, ou ativo que esteja buscando. Mas se a pessoa que você precisa para fazer seu negócio evoluir e crescer está em outra empresa, não há mal nenhum em você abordá-la. Eventualmente, você pode oferecer uma condição melhor, seja salário, oportunidade de crescimento, oportunidade de trabalhar no exterior, o que seja, por proximidade física, mas não há um problema nisso. Então, essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que tinha aqui no país era relacionada a um medo dos líderes de RH de que seus funcionários ficassem muito expostos na rede. Então, estando na rede, eles eram visíveis por outras empresas que podiam abordá-los, né? Então, a primeira visita, até já comentei com você isso aqui, a primeira visita que eu fiz, o líder de RH pediu duas coisas para mim. Uma delas, em que ele não deixasse que os funcionários daquela empresa estivessem na plataforma, e eu, obviamente, disse que não era possível. E o segundo pedido foi que, quando algum desses funcionários dessa empresa fizesse uma atualização do perfil, que eu informasse esse líder de RH, porque ele imaginaria que nessa situação esse funcionário estaria buscando outro emprego. Também é uma coisa que também não está dentro do escopo do que o LinkedIn faz, né? Então, assim, a primeira reunião foi muito mal sucedida. A segunda reunião que eu fiz,
Quando eu mostrei as nossas ferramentas e a pessoa viu, ela me falou assim, se custasse 10% do preço do que você está me falando, eu não compraria, tá? É muito caro. E assim, fiquei muito assustado na época. Falei, nossa, será que vai ter um modelo de negócio? Foi começo de 2012, tá? Chegou a pensar em ligar para a empresa de autopeças? Não cheguei a pensar, porque a amostra era muito pequena, tá? Então, Claro, assim, o claro. Brasil não é duas reuniões, tá? As reuniões Certo. seguintes foram muito melhores, tá? Não, tô Mas brincando, né? mas é Uhum. interessante que as duas primeiras reuniões foram muito ruins, tá? Sim. E, e, e gerou uma pulga, a famosa pulga atrás da orelha, tá? Mas essa pulga atrás da orelha logo foi embora. O LinkedIn começou a crescer de forma praticamente viral, tá, André? Então, assim, Uhum. criou-se um modelo no qual as empresas buscavam os profissionais através do LinkedIn, e os LinkedIn, sabendo que as pessoas buscavam, que as empresas estavam buscando profissionais através de lá, começaram a criar seus perfis, e nós passamos a ter um crescimento de 12 mil novos usuários todos os dias. Tá? Então, a cada dia que passava, a gente tinha 12 mil, 100 mil por semana, 400 mil por mês. E então, assim, no final do segundo ano, do primeiro ano, que a gente já passou de 5 milhões para 10 milhões, de 10 para 15, 15 para 20, foi indo, tá? Até Uhum. chegar nos 75, 78 milhões que você mencionou hoje. Uhum. É muito impressionante essa história obviamente, eu quero aprofundar em relação à sua vivência, porque, obviamente, os números do LinkedIn e essa trajetória a gente pode achar aí nas redes sociais, em Google e etc. Eu queria, que daí em 2016 a Microsoft compra o Compra. LinkedIn, certo? Uhum. Ou Certo. seja, a Talvez, empresa. talvez para me ter de volta, tá? Então, assim, dizem, Ah, né? Nas claro, línguas, tá? eu acho, né? Foi quanto ela pagou pelo LinkedIn? 26 bilhões de dólares. Olha, o seu passo tá bom, Tá hein, alto, Milton? né? Dizem as más línguas, tá, André? Mas é curioso, né? Porque uma coisa não teve nada a ver com a outra no sentido do seu ciclo anterior da Microsoft, e eis que você regressa para, não a Microsoft diretamente, mas né, para o ecossistema da Microsoft. O LinkedIn é uma É, empresa totalmente que pertence à Microsoft, né? Então, isso. é, voltamos à Microsoft, pode se considerar assim. Aham, Tá? É. entendi. E aí, em 16, né, o Oswaldo sai e você assume como número um. O que você pode ressaltar para a gente sobre os principais aprendizados de ser o número um, ali a partir de 16 até hoje, do ponto de vista de aprendizados, do ponto de vista de temas que você fala, puxa, eu gostaria de ter sabido sobre isso antes, eu não imaginava que era assim, porque tinha uma transformação na cultura, pela compra, pela Microsoft, tinha esse crescimento exponencial e tinha você como o piloto dessa nave aqui no Brasil. É. Eu acho que o primeiro aprendizado que eu tive foi que eu não sabia tudo que que ia enfrentar. Tá? Então você entra num barco e vai em frente e os problemas vão aparecendo à medida que você vai enfrentando-os, tá? E vão porque você não tem visibilidade de tudo que vai acontecer e ninguém está preparado 100%. Então, assim, eu acho que o grande foco é criar um modelo mental, um modelo de execução que permita você enfrentar situações inesperadas, mantendo a calma, mantendo a racionalidade, mantendo os seus compromissos de ética e assim por diante, seus valores, né, André? Eu acho que talvez um grande aprendizado que eu tive também foi relativo aos trabalhos invisíveis que essas funções têm às vezes, tá? Então, são coisas que a gente pensa que no cargo de principal executivo você vai ter muitas decisões estratégicas o dia inteiro e na verdade muitas das decisões são relativas a coisas bastante operacionais, são problemas do dia a dia, são coisas que precisa para fazer a loja funcionar. Eu me lembro muito recentemente faleceu o Delfim Neto, né? E ele falou uma frase que muito me marcou,
que foi assim, independente da estratégia, da visão a 10 mil metros de altura, etc., e políticas, etc., na segunda-feira a quitanda tem que abrir, tem que ter a berinjela na prateleira. Tá? Então, no mundo de negócio aqui, acho que em todos os lugares, mas o Brasil em particular, por mais que você tenha situações complexas, você pega o momento atual, juro, câmbio, economia, crescimento, GDP, etc. Você pode fazer uma lista de assuntos que podem te ocupar sua mente, tá? Na segunda-feira, a quitanda tem que estar aberta com as berinjelas nas prateleiras para os clientes que vão comprar os seus produtos, tá? Então, muito do trabalho não é sexy, não é decisões maravilhosas, é fazer a coisa andar. Tá? Então, eu acho que é um aprendizado grande, tá? E tem muita mão na massa que tem que ser colocada, tá? Então, imaginar que você vai assumir um cargo alto e que você vai dar guidelines e as coisas vão acontecer, na minha visão, é uma ilusão, tá? E seus aprendizados sobre o mundo do RH? Porque tem uma transformação acontecendo aí, quando a gente sai daquele RH DP para o RH Business Partner, que hoje, na verdade, se transforma em agente do negócio. Ele não é mais um parceiro somente. O RH é o negócio. Eu sempre digo isso, sabe? Nas diferentes interações que eu tenho. O que você vê como evolução desse papel e o que você destaca como os seus aprendizados sobre esse mundo do RH? Eu acho que quando você pega o Brasil, André, o Brasil é tão grande, né? Quando fala assim, como é o RH no Brasil, é muito difícil para mim avaliar, mas assim, a minha impressão e da minha vivência nesses últimos 13 anos é que existem vários Brasis aqui dentro, tá? Então tem desde das empresas que estão tão ou mais sofisticadas que as melhores empresas da Europa e dos Estados Unidos, tá? Então eu vejo empresas aqui com práticas que poderiam dar aula lá nos países desenvolvidos sobre como operar com melhores práticas impossíveis. Tá? Ao mesmo tempo, vemos outras onde nada foi implementado. Tá? Então, onde os métodos são aqueles mesmos métodos que deram certo 40 anos atrás, tá? Onde existe uma cultura muito tradicional, onde práticas novas não foram implementadas, onde os métodos de recrutamento são os mesmos que foram usados na década de 80, onde as políticas não evoluíram. Então, eu vejo diferenças muito grandes entre vários tipos de segmentos. Tá? Quando você pega, focando nos segmentos mais sofisticados, empresas grandes, empresas multinacionais, empresas empresas brasileiras de ponta, referências, etc., eu vejo que tem uma preocupação muito, muito maior com temas relevantes como foco em diversidade, foco no desenvolvimento contínuo dos seus funcionários, uma preocupação na mobilidade interna, tá? Uma preocupação em contratar pessoas externas, mas também uma preocupação em que as pessoas que já trabalhem na empresa tenham chance de se desenvolver e de mudar de um cargo para outro, tá? Uma preocupação muito maior com a marca da empresa como marca empregadora, que era até início de 2010, 2011, eram poucas empresas que estavam preocupadas com isso. Tá? A maioria das empresas estavam preocupadas com sua marca de consumo, com sua marca para o mercado, para eventualmente vender seus produtos e serviços, mas sua marca aqui é um bom lugar para se trabalhar, aqui eu ofereço isso, não era uma marca tão divulgada, exceto por poucas empresas. Tá? Então, eu vejo uma evolução muito grande. A gente faz benchmarks comparando empresas brasileiras com empresas de fora e a gente não está devendo nada para ninguém, tá, André? Então, assim, sem complexos de vira-lata aqui. Eu acho que aqui o que as indústrias de ponta aqui estão fazendo exemplo para o mundo inteiro, tá? Então, em termos de práticas, em termos de desenvolvimento, nas suas formas de recrutar, nas suas formas de gerenciar os seus funcionários, em termos de treiná-los e dar condições para que eles tenham uma carreira bem-sucedida. E eu sempre digo que a pandemia, um dos poucos benefícios que ela deixou foi fazer com que o RH passasse de fato a ser mais estratégico por conta de tudo aquilo que a gente viveu.
Na tua interlocução, porque certamente você tem essa exposição a CEOs, a acionistas, a conselheiros, você percebe que o tema pessoas se tornou efetivamente mais estratégico? Sem dúvida. Tá? Então, quando você compara as pesquisas de 15 anos atrás, quando a principal preocupação do CEO estava em vendas e na lucratividade, que continua, quer dizer, quando você compara com as empresas precisam ter lucro para poder operar, tá? Então é igual um ser humano, a gente precisa respirar para viver, mas a gente não vive para respirar. Faz parte, se você não respirar, você não vive, tá certo? Eu acho que a empresa vender seus produtos, seus serviços, ter lucro, faz parte, mas a missão dela é alcançada através de outras coisas, principalmente através de pessoas. Então, talvez a maior riqueza e o maior diferencial que as empresas têm hoje são seus quadros de profissionais. Então, Mas eu você vejo vê isso como uma isso, preocupação muito intensa. Tá? mas vê isso no tom do topo, nos CEOs, nos conselhos, nos acionistas. Você sente que as pessoas estão mais convencidas sobre a importância do tema talentos? Eu diria que na narrativa, quase todas. Na realidade, talvez nem todas. Tá? Então, a narrativa é exatamente essa. Na forma como operam, muitas vezes, nem sempre essa narrativa se transforma em realidade. Tá? Então, existem, claro, como em qualquer segmento, existem empresas que falam uma coisa e executam outra. Tá? Então, mas eu diria que a preocupação com os seus talentos é uma preocupação que aumentou exponencialmente nos últimos 10 anos. Tá? Existe uma limitação de talentos no mercado brasileiro e mundial, e, os líderes das empresas sabem que isso aqui é um componente importantíssimo para a empresa crescer. Então não adianta eu ter as máquinas, eu ter a infraestrutura, eu ter outras coisas, se eu não tiver gente capacitada para tocar o negócio para frente. Você falou ali sobre cultura. Como que é fazer a gestão e ser o piloto da tradução da cultura brasileira, da cultura de países da América Latina, da cultura da África subsaariana, para a matriz do LinkedIn na Califórnia? Eu acho que assim, a empresa é uma empresa americana, uma empresa que está presente em dezenas de países, tá? Então, mesmo na nossa matriz, nós temos gente de todos os países, tá? Então, estão acostumados com diferentes culturas. E mesmo quando a gente olha aqui dentro da região que eu sou responsável, André, e a cultura brasileira de fazer negócios é diferente da cultura dos mercados de fala hispânica aqui da América Latina, e mesmo dentro dos mercados de fala hispânica, fazer negócio com a Argentina é diferente de fazer negócio com o Chile, diferente de fazer negócio com a Colômbia, diferente de fazer com o México. Tá? Então, assim, existem variedades. Eu acho que o que tem mais parecido, tá, dentro dos mercados que eu atuo, essa importância das interações face a face, a parte de relacionamento humano, aquele negócio do fio do bigode, né? De ter confiança na pessoa com quem você está fazendo o negócio, que vale para todos os países, mas aqui na América Latina essa cultura é mais forte. Eu acho que a importância acho que aqui existe uma preocupação talvez um pouco menor com a rigidez dos timings, tá? De como a coisa vai andar, não é exatamente como funciona na Europa e Estados Unidos. Tá? Então, aqui na América Latina, a sequência de eventos nunca normalmente ocorre nas datas exatamente marcadas, tem mais flexibilidade, é um modelo diferente. Tá? Então, eu acho que existe um entendimento, tá, que fazer negócio na América Latina é diferente de fazer negócio na Alemanha, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, mas é meu papel também fazer esse papel de essa interlocução de explicar para os tradução de como é diferente fazer operar na África subsaariana e na América Latina do que nos países que estão acima da linha do Equador. Tá? Tem muita coisa que é igual, mas tem muita coisa que difere também. Né? Então, assim, não tem um país aqui na América Latina e na África que possui o dólar ou o euro como moeda. Então, assim, dá para contar nos dedos, né? Existem alguns, mas são muito poucos. Tá? Cada um tem sua moeda, cada um tem níveis diferentes de crescimento, o poder de compra desses mercados comparado com mercados
desenvolvidos é muito menor. A infraestrutura é diferente, tanto a infraestrutura de internet, infraestrutura é diferente dos países europeus e americanos. Então, assim, é um mundo diferente que tem que saber operar. Então, existe uma certa habilidade para operar nesses mundos. Então, os executivos brasileiros, latinos, são muito bons, André, porque não é tão fácil operar nesses mercados. Tá? Esses mercados requerem uma quantidade de habilidades diferentes e uma certa flexibilidade, um entendimento de nuances que, às vezes, nos mercados mais desenvolvidos, a coisa é mais fácil. Tá? Cada um com seus problemas, óbvio. Eu nunca minimizo as dificuldades em outros mercados, tá? Mas aqui, né, como falavam já, não é para amadores, tá? São mercados difíceis de operar. É aquele ditado, né, Milton? Mar calmo não faz peixe forte. E acho que é isso mesmo. Eu já ouvi isso de várias organizações de clientes que a gente atende, que exatamente o executivo latino-americano ele está muito acostumado com intempéries, né? E ele tem que aprender a se virar nesse contexto. Falando um pouquinho sobre o teu estilo de liderança. O que você considera tua melhor ou algumas das boas características e o que você considera teu maior desafio de liderança depois de todos esses anos? Alguma coisa que recorrentemente você se vê, puxa, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso ficar atento nisso. Eu acho que assim, para você ser um bom líder, você tem que estar rodeado de pessoas boas, né, André? Porque assim, ninguém é bom líder rodeado de pessoas medianas ou medíocres, tá? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é ter gente muito boa trabalhando perto de você, tá? Então, e eu acho que quando você tem pessoas boas, você tem que dar o espaço para essas pessoas boas poderem agir e trabalhar, tá? Então, existe uma grande diferença entre dar guidelines e dar coaching e dar suporte versus dizer cada um que tem que fazer no micromanagement, né? Então, assim, acho que o grande desafio que muitos líderes têm, eu em particular também tenho, tá? Tem coisas que eu faria de uma forma diferente do que minha equipe faz, tá? E eu tenho que conviver com situações em que ou eu começo a interferir e falar, gostaria que fosse feito deste jeito, ou dar a liberdade para a pessoa fazer, aprender e desenvolver seu próprio estilo. Existem várias formas de chegar num resultado, e o fato de eu fazer de uma maneira não significa que aquela maneira é a maneira correta, tá? Então, eu acho que quando você tem estilos... Eu tenho um estilo muito pragmático, tá? Eu sou engenheiro, me baseio muito em métricas, olho como chegar nos resultados, tá? Então, mas eu olho também o ponto de vista humano do negócio, tá? Então, esse pragmatismo, ele tem algumas fronteiras, tá? Então, não dá para ser pragmático o tempo todo, sem levar em conta que existem pessoas que estão vivendo momentos com naturezas diferentes, com estilos diferentes. Então, acho que o grande desafio eu tenho que estar rodeado das melhores, tenho que trabalhar com as melhores pessoas possíveis e tirar o melhor delas dentro dos estilos delas, tá? E não tentar transformar pessoas em cópias minhas, tá? Que é uma coisa que talvez eu tentei fazer 20 ou 30 anos atrás. Tá? Certo. O que me dá um gancho para uma curiosidade aqui. Você tem 61 anos, né? Qual que é a idade média do time do LinkedIn aqui no Brasil? Aproximado. Eu não sei, o número exato eu não sei, mas a gente eu diria que está em torno de 26, 27 anos. Tá? Isso. Como é que é para você, com alguém da sua idade, da sua experiência, lidar com essa galera mais jovem? Eu me lembro de uma história do Chip Conley, ele é autor de um livro chamado Sabedoria no Trabalho, Wisdom at Work, e ele foi contratado pelos fundadores do Airbnb, e ele já tinha 55, 56 anos de idade. Ele tinha tido uma rede de hotéis de luxo no sul da Califórnia, tinha vendido esse negócio, e eis que um dia os fundadores do Airbnb entram em contato com ele querendo contratá-lo, e ele falou, vocês estão loucos, eu não entendo nada de tecnologia, mal e mal sei acessar o Messenger no meu celular. E eles disseram, não, a gente quer
a soma da sua experiência com a nossa inovação, com o nosso empreendedorismo. Como é que é para você lidar com essa galera mais jovem? Em primeiro lugar, eu não tenho esse gap tecnológico, tá? Então, assim, eu acho que já começamos que eu estou no mesmo nível de conhecimento tecnológico do meu time, talvez até uma gota acima, tá? Mas então, assim, eu não tenho esse gap tecnológico, eu acho que tem diferenças de forma de ver o trabalho, de encarar... São gerações diferentes, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu faço, André, eu não... eu trato todo mundo igual para igual, tá? Então, assim, nem com tom professoral e nem com tom de aprendizado, me ensina, é, mentorias reversas. Eu acho bacana quando eu vejo alguém fazendo. Eu não faço, tá? Então, assim, eu não tenho muitas mentorias reversas e não tenho muito de... quem está aqui é porque passou por processos de recrutamento complicados, são ótimos profissionais, é gente muito inteligente, muito esperta, muito enérgica. Talvez o que eu tenha um pouco para agregar está relacionado com experiências vividas e com outros aprendizados que eu tenho. Já passei por ter um repertório talvez maior do que alguns desses jovens, mas é uma equipe ótima, tá? Então, assim, não tenho tanto para ensinar, tá? Então, assim, o que eu compartilho muito são das minhas experiências, de coisas que eu já vi que deram certo e deram errado, o que não significa que esses aprendizados são válidos hoje, tá? Então, tem um cuidado muito grande de não falar, não, na minha época era assim, porque não é assim, tá? O mundo é Isso, outro, tá? Então, essa história de, na exatamente. minha época, quando você começou a trabalhar, eu já tinha 20 anos de experiência, essas conversas não colam, tá? É o caminho para dar errado. Eu não faço isso, tá? Inclusive porque aumentaria o gap de gerações, tá? E eu acho que as pessoas têm que trabalhar de forma integrada, cada um no seu melhor momento. Tem coisas que eu acho que é importante para que quando existem situações como essas, não pode ter esse gap tecnológico, tá? E você sabe que eu fiz um artigo uns anos atrás sobre... Tem muitas pessoas que estão, sei lá, uma faixa de idade um pouco mais alta e tem muita dificuldade de buscar um novo emprego. Eu até escrevi um artigo sobre isso dizendo, olha, não reforce as coisas diferentes, tá? Não fala assim, olha, eu peço para o meu neto me ajudar com o celular, eu peço para quando você nasceu eu fazia isso no fax e eu Sei, usava sei. o telex, porque isso só aumenta esse gap, tá? Então, assim, estamos todos nesse mundo aqui, estamos todo mundo vivendo a atualidade, tá? Pega o melhor de cada um e toca em frente, tá? Não vejo um grande problema. E eu acho que tem uma soma também, né, Milton? Porque além de você conhecer muito de tecnologia, ter essa vasta carreira aí, você viveu a história do LinkedIn no Brasil como nenhuma outra pessoa, porque o Oswaldo saiu em 2016. Então, se você tem esse jeito pragmático, né, a metrificação, compreensão do business, você está trabalhando junto com pessoas mais jovens, pessoas com talvez menos experiência no LinkedIn, mas é a soma, né, a integração disso tudo que vai gerar resultados mais consistentes. Eu acho que nunca pode minimizar, André, o fato de que essas pessoas, muitos deles são das equipes de vendas, da parte de customer experience e assim por diante, né, da experiência do consumidor, dos clientes. Eles estão no dia a dia falando com os clientes, tá? Talvez até mais do que eu, tá? Eu tenho talvez uma carga de trabalho operacional, administrativo um pouco maior do que o pessoal que está muito focado em vender, tá? Então, essa face-to-face que eles têm, esse contato diário, agrega muito, assim, não podemos subestimar o que esse pessoal está falando. Então, eu te digo, eu não falo da mentoria reversa como eu não tenho esse framework, né? Mas eu dou muito valor ao que me trazem, porque é a temperatura do que está acontecendo daqui para fora, tá? Então, esse dia a dia, eu inclusive, a gente não falou disso, mas do Covid, teve o trabalho remoto, trabalho híbrido, etc, tá? E aqui é um lugar onde a gente tem essa flexibilidade. Eu venho todo dia para o escritório, tá?
E esse vir todo dia para o escritório me permite conversar com pessoas com quais eu não marcaria uma reunião eventualmente, tá? Mas esse contato na copa, esse contato no corredor, passar na mesa da pessoa e ver como tá, e pegar um feedback do pulso no momento, tá? É uma coisa que me energiza e me dá uma visão que quando eu converso com você me perguntou antes sobre os executivos no exterior, eu falo sabendo o que está acontecendo, tá? Eu falo muitas vezes com poucos filtros, tá? Apesar de existir vários níveis de organização, não existe esse filtro hierárquico, tá? Então eu falo com todo mundo aqui na empresa, tá? Então isso aqui me dá uma boa temperatura do que está acontecendo. Muito bom. A gente se conheceu quando você foi meu aluno no IBGC, no curso de formação de conselheiros. Por que fazer essa formação? Primeiro, eu queria te falar que foi uma das melhores aulas que eu tive, tá? Então, primeiro, parabéns. Eu fico muito feliz, muito feliz. Gostei muito da aula, André. E eu tenho interesse, eu tenho um cargo executivo desde sempre, tá? Eu nunca fui parte de um conselho, tá? E eu acho que esse aqui é algo que eu quero fazer. Eu até conversei com você, eu tenho interesse em ser membro de um conselho em paralelo à minha carreira executiva agora e talvez no futuro ter uma carreira onde eu possa ajudar outras empresas com a minha experiência, tá? Então, talvez você participar no futuro de outras etapas da administração de uma empresa, de uma organização. Muito bom. Vamos lá para o bloco final agora. A gente tem mais alguns minutinhos. Esse bloco aqui eu faço para todos os convidados. Então, eu queria que você completasse para mim a frase. Propósito é... 3 pontinhos. Para mim, propósito é alcançar a felicidade, tá? Então, a felicidade minha, da minha família, das pessoas em volta e trazer algo que seja benéfico para a sociedade. Então, assim, hoje, trabalhando aqui no LinkedIn, André, eu acho que eu consigo atingir uma boa parte dos meus propósitos profissionais de vida, tá? A gente tem um objetivo que eu acho que é muito nobre de conectar pessoas a oportunidades, tá? Quando a gente fala em oportunidades, pode ser uma pessoa que está procurando emprego, a oportunidade é este emprego, uma pessoa que está vendendo um serviço, a oportunidade pode ser fazer este negócio, uma pessoa que quer aprender alguma coisa, a oportunidade é ter acesso aos treinamentos e assim por diante. Então, eu acho que com o LinkedIn tem feito um trabalho muito importante no mundo, aqui no Brasil em particular, de permitir com que as pessoas possam evoluir nas suas carreiras. Então, do ponto de vista profissional, eu estou bastante contente com o propósito do meu trabalho. Eu acordo feliz em vir aqui, porque eu acho que eu estou fazendo, nós aqui, eu e as pessoas que trabalham aqui, estamos fazendo algo benéfico para a sociedade. Tá? Do ponto de vista pessoal, eu acho que o meu propósito é que as pessoas que estão em volta de mim, as pessoas com quem eu tenho acesso e a sociedade com quem eu convivo, seja a mais feliz possível dentro das condições que a gente vive aqui no país. Tá? Então, essa busca da felicidade, eu acho que é um propósito. Muito bom. E a gente nota isso na tua fala, no teu jeito, no teu pragmatismo. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu na sua carreira? Eu vou falar do melhor, tá? Então, assim, né? Não sei se é o melhor, mas eu me lembro, quando no meu primeiro emprego, eu tive um chefe na indústria automobilística, estou falando do meu primeiro emprego, e ele uma vez me falou assim, olha, Milton, eu acho que ele estava insatisfeito com o trabalho dele, tá, André? Então, eu acho que ele estava me usando um pouco como um terapeuta, tá? E falando, tá, comigo. Ele me falou assim, tenha sempre 6 meses de salário guardado, tá? Porque quando o seu chefe te der uma ordem estúpida, ou você te pedirem para fazer alguma coisa que vai contra seus valores, contra seus princípios, contra algo que vai em desacordo com a sua visão do que é certo, você tem que poder sair e saber que você vai poder viver 6 meses nessa busca pelo emprego porque se você não tivesse 6 meses, talvez você tenha que aceitar coisas que você não gostaria de aceitar, tá? Então, não chegou a ser foi um conselho que eu não sei se foi o melhor conselho que eu recebi, mas eu sempre vem na minha cabeça essa parte de que é importante você ter um respaldo, tá? Para poder tomar decisões corretas, tá? E não agir sempre sob pressão, tá? E qual pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? O que você achou mais interessante da conversa de hoje, André? Se você for incorporar algo nos seus cursos do IBGC,
que seria algo que você fala, olha, eu tive com o Milton, ele falou isso aqui me marcou? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a história do seu pai, que é claramente algo muito impactante, né? Onde isso traz aí a marca da resiliência na sua história de vida, né? Porque isso é algo, acho que faltam até palavras, né? E a segunda, que você fala em a importância de você entender a parte de relacionamentos lá no começo da carreira, como engenheiro mecânico, e o quanto hoje você fomenta isso de relacionamentos na tua posição, trabalhando com os mais jovens, se colocando como par desses mais jovens. Então, acho que a soma da tua experiência com a experiência dos outros, sem estressar o gap de idade, sem enfatizar as diferenças, mas sim aproximando e criando conexões, acho que são duas coisas muito importantes. Eu acho que resiliência e a proximidade, a conexão entre pessoas que têm histórias diferentes. Muito bom. Um livro marcante na sua vida que você destacaria aqui pra gente? Aqui, eu vou te falar, são vários livros, tá? Então, assim, um que me marcou, André, eu gosto É, muito de história, tá? tá. Então, assim, eu gosto dos romances do Ken Follett, por exemplo, tá? Uhum, certo. Pilares da Terra. Mas aí eu tava pensando, tinha um conjunto de livros, que não sei quem leu, chamado Os Reis Malditos, tá? E, Escrito por Maurice Druon, acho que foi na e, década, sei lá, década de 50 ou 40, na França. E ele fala sobre, é um conjunto de, são 7 livros em sequência, e e, começa com botaram na fogueira Jacques de Molay, que era o chefe dos Templários, e ele lança uma praga. A fogueira, não sei se você sabe da história, mas pelo menos pelos livros, quando colocam o chefe dos Templários na fogueira, queimá-lo por heresia, etc., e estava o rei na frente da cerimônia, o rei Felipe o Belo, estava Papa Clemente e outros, por algum motivo demorou para o fogo pegar. E esse Jacques de Molay lançou uma praga contra o rei e os seus descendentes, e a praga pegou. Tá? E a praga pegou. E eu fui, me indicaram esses livros num restaurante, uma vez eu sentei numa mesa comunitária, e alguém me indicou esses livros, e eu fui procurar em sebo, tá? Porque não é tão fácil de achar. São 7 livros, deve dar umas 3.000 páginas o negócio todo, tá? E eu achei tão interessante a história, André, e eu checava no Wikipedia, lia e checava no Wikipedia para ver, não é possível que isso aqui aconteceu. E realmente aconteceu. Então, assim, para quem gosta de história, e eu gosto muito, recomendo ler essa sequência de livros chamados Reis Malditos. E quem quer mais romanceado, eu recomendo muito os livros do Ken Follett, para Ken mim é um Follett. grande escritor. Aham. Muito bom, muito bom. Se você tivesse poderes mágicos por um minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? A miséria, né? Acabar com ela, tá? Estive agora com um médico e, assim, ele faz parte de... Me contou que ele foi para... ele é um cirurgião, que ele foi chamado por um grupo chamado Fraternidade Sem Fronteiras, e foi trabalhar num campo de refugiados em Malawi. E ele estava comentando comigo o nível de pobreza, de doença, de falta de remédios, de recursos, etc. Um campo com 70 mil, acho que, pessoas. E ele me fala assim: se você acha que você já viu miséria, você não sabe o que é isto. Tá? Então, são muitos médicos brasileiros que vão, que fazem essa viagem, levam remédios, levam equipamento cirúrgico. E pelo que ele me contou, claro que todo mundo sabe um pouco pelos documentários, pelo que a gente lê, mas o depoimento me marcou bastante, tá? Então, eu acho que essa falta de acesso a serviços médicos, a comida, a higiene, a água tratada, etc., é algo que não deveria acontecer. Pensando em legado, chegando ao final aqui da nossa conversa, e seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, como é que você quer que eles lembrem do vô Milton? O vô Milton era um cara que... Que era legal. Não sei se eles vão lembrar tanto, tá, André? Então, assim, não estou tão preocupado com isso, tá? Então, não estou preocupado com esse legado, em deixar um nome, uma marca. Eu vou vivendo, vou tocando, vou educando meus filhos da melhor maneira que eu posso, tá? Espero que eles tenham uma boa imagem minha, que me vejam como o amigo que
foi no futebol, que viajou junto, que curtiu, que tinha um bom caráter, sabe, assim, que era uma pessoa ok, tá? Uma pessoa bacana, não sou exemplo de nada, não gosto das idolatrias, tá? Então, assim, se me vem Sim, como... sim. Meu pai era legal, meu pai era uma pessoa que eu gostava de conviver, tá? Tô feliz, tá? Ou seja, humildade e proximidade de novo, velho. Muito bom. E Proximidade. uma frase ou mensagem que você gostaria de deixar para a gente no final dessa conversa? Alguma coisa Não sei se importante? é para deixar, tá? Mas é uma frase que eu tenho muito na minha cabeça, que é do Nietzsche, tá? É, Que é: o que não te mata te fortalece, tá? Que foi uma adaptação, acho que no Brasil fizeram: o que não te mata engorda, né? Mas o que não te mata te fortalece. Eu acho que, assim, muitas das coisas que todo mundo vai passar por fases difíceis, complicadas, problemas. Se você conseguir passar por elas, você vai estar melhor do que quando você entrou, tá? Então, normalmente, deixam marcas, deixam feridas, deixam cicatrizes, tá? Mas ter enfrentado e passado por elas te permite avaliar as coisas com outros olhos, tá? Quem já passou por momentos pessoais difíceis, tá? Seja uma doença na família, seja situações realmente graves, quando você vai ter, por exemplo, no mundo profissional, que talvez seja o grande foco aqui, você sabe colocar as devidas prioridades para os problemas, tá? Então, entender realmente o que é problema, tá? Então, talvez você está achando que aquele problema é um problema irresolvível hoje, que está te tirando o sono à noite, até que vem a história do colocar um burro na sala, né? E entra um problema maior, e aí você vê, talvez esse problema não fosse tão grande assim, né? Então, eu acho que entender as dimensões dos problemas e colocar eles nas devidas caixinhas, tá? Eu acho que é um grande aprendizado, e saber que esses problemas que você vai enfrentar vão aumentar seu repertório e vão te criar casca, tá? E essa casca é importante para tudo na vida, tá? Então eu acho que eu gosto do Nietzsche. Não sei, não sou um grande estudioso, tá, de Nietzsche, tá? Mas uhum. essa frase em particular me marca bastante, tá? Muito bom, muito bom. Tenho certeza que nós aqui saímos transformados dessa conversa, viu, Milton? Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela tua transparência, pragmatismo e referências, que eu acho que são muito, muito ricas, viu? Muito bom, obrigado por ter me chamado, André. Foi um prazer falar com você. De novo, parabéns pela sua aula, tá? Para quem assistir aqui e está pensando em fazer o curso do IBGC, não deixe de assistir a aula do André, que é excelente, tá? É, eu até comentei com você, são 4 horas de aula que passam rápido, tá? É difícil fazer 4 horas de aula. Depois de ter Online que a trabalhado o gente dia fez inteiro ainda. Isso, online, 4 horas de aula online. depois de ter trabalhado o dia inteiro. E a sua É, aula foi uma das mais interessantes que eu tive até agora. Então, todos muito somos obrigado. professores muito bons, mas a sua em particular gostei muito, tá? Então, eu queria te Obrigado agradecer por pela. isso. E eu te agradecer por ter me chamado aqui. Espero que seja útil para quem assistir. Obrigado, Milton. Obrigado pela generosidade. E também agradeço a você que está nos assistindo. Obrigado pelo seu tempo, pela escutativa, pela audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até a próxima.